tema é espaços territoriais especialmente protegidos. É um assunto extremamente importante e também é bastante cobrado pela OAB ou outros concursos públicos. Para a gente entender esses espaços protegidos, que eu acabei abreviando aqui dessa forma, nós temos, na verdade, 5 espaços que são considerados especialmente protegidos. E aí eu destaquei aqui, elenquei os 5 para vocês. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar os 3 primeiros. Então, a gente vai falar sobre unidades de conservação que estão previstas na Lei 9.985, chamada SNUC, ou Lei SNUC, é Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que contém duas espécies de unidades. São as de proteção integral e as de uso sustentável. Depois a gente fala sobre a zona de entorno, que também está prevista na mesma Lei SNUC. E aí falamos do patrimônio nacional, que está previsto no parágrafo 4º da Constituição Federal. Só que ainda podem ser considerados espaços protegidos as APPs, áreas de preservação permanente, e a reserva legal, ambas previstas, ambos os espaços previstos na Lei 12.651, alguns a chamam de novo Código Florestal. É a lei que revogou o Código Florestal anterior que estava em vigência. Só que essas duas, a 4 e a 5, a gente vai estudar no próximo tema, que é flora, porque lá nós vamos abordar todos os espaços, todos os aspectos, melhor dizendo, relacionados a essa lei 12.651. Bom, só para a gente falar de espaço protegido, eu trouxe aqui uma curiosidade para vocês, são fotos do Parque de Yellowstone, Yellowstone National Park, que fica em 3 estados americanos e ele é considerado o mais antigo dos espaços protegidos. É um parque criado em 1872, é lá onde está o Grand Canyon, onde tem esses geysers, que sai essa água fervendo, e tem muitos, acho que são búfalos ou bisões, que tem lá, é uma área bastante extensa. Então, aqui como curiosidade, aqui é o nosso primeiro espaço protegido, ele tem mais ou menos, ele é de 1934, se não me falha a memória, ou seja, quase 100 anos depois do primeiro criado lá nos Estados Unidos. Bom, quando a gente fala em espaço protegido, ele também tem previsão no artigo 225 da Constituição. Parágrafo 1º, inciso 3, impõe ao poder público o dever, então vejam, é uma obrigatoriedade do poder público definirem todas as unidades da federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Aí é que vem o nome. Então, a Constituição traz uma obrigatoriedade do poder público em definir em todas as unidades esses espaços protegidos. Outra coisa extremamente importante, ela prevê ainda esse mesmo dispositivo, que a alteração e a supressão, desculpa a tortice aqui da história, e a supressão somente através de lei. Isso é importante. Grifem aí o lei. Isso por quê? Um espaço, ele pode ser criado, a criação pode se dar por qualquer espécie normativa. Então, criar
qualquer espécie normativa. Aliás, muitos dos espaços protegidos são criados por decreto, por resolução, sem problema algum. Agora, a alteração ou a supressão, alteração em que sentido? Pegamos uma unidade de conservação, ela vai mudar de categoria, ela era de proteção de uso sustentável, vai passar a ser integral. Pode alterar? Pode alterar. Ela tinha sido criada por um decreto, só que para alterar, por imposição constitucional, ela só pode se dar através de lei, independentemente, repito, da espécie normativa que a tenha criado. Isso é extremamente importante, isso já foi muito cobrado em prova. Já vi isso mais de uma vez na OAB, inclusive. O artigo 9º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, 6938, ela traz, dentre os instrumentos da política ambiental, nós já falamos desses instrumentos na aula de estudo de licenciamento ambiental. O inciso 6º desse artigo 9º coloca os espaços territoriais especialmente protegidos como um dos instrumentos da política ambiental. E ele traz alguns exemplos, né, de espaços que são considerados protegidos. Aqui nós temos a APA, Área de Proteção Ambiental, cuidado, não confundam com APP, que é a Área de Preservação Permanente, aqui ele está falando em APA, Área de Relevante Interesse Ecológico e Reserva Extrativista. Mas são exemplos trazidos pela 6938. Começando então pela primeira espécie de espaço protegido. E eu fiz questão de deixar isso claro aqui, porque muita gente confunde unidade de conservação considerando sinônimo de espaço territorial especialmente protegido. Não são sinônimos, porque as unidades de conservação entram como espécies desses espaços protegidos, que pode ter, são duas categorias, como eu mencionei a vocês, com regimes jurídicos mais ou menos restritivos. Isso por quê? Se você fala em unidade de proteção integral, ela vai ter um regime mais restritivo do que aquela chamada de uso sustentável. Quanto à definição legal das unidades de conservação, a gente começa com uma resolução do CONAMA de 1987, que apenas declarava as categorias das unidades de conservação. Veio depois, em 98, a Lei 9.605, a chamada Lei de Crimes Ambientais. E essa lei, no seu artigo 40, ela tipifica como crime, né, uma majoração do crime, caso ele seja cometido dentro de uma unidade de conservação. Vocês sabem que na lei penal tem que estar tudo muito especificado, senão a norma vai ser considerada em branco e não vai ter a sua aplicabilidade. Por conta disso, se você fala, se a conduta for praticada dentro de uma unidade de conservação, mas você não tiver a definição do que seja uma unidade de conservação, você não tem como aplicar aquele dispositivo. Por conta disso, o dispositivo legal ele acabava trazendo um rol exemplificativo do que seriam essas unidades. Então, ele falava em parque, falava em área de proteção ambiental, ou seja, ele trazia alguns exemplos do que seriam unidades de conservação. Esse dispositivo, esse parágrafo 1º, foi posteriormente alterado porque, em 2000, finalmente foi editada a chamada Lei SNUC, a lei que criou o Sistema Nacional das Unidades de Conservação, regulamentado 2 anos depois por esse decreto. A partir do momento que eu tenho a definição do que sejam essas unidades de conservação, a lei penal acabou sofrendo
uma alteração nesse sentido. Então, agora ela pode simplesmente fazer menção a uma unidade de conservação, porque ela já está definida nessa lei de 2000. Mas eu disse a vocês que essa lei traz aqui duas espécies, né, de unidades, uma mais com uma restrição maior, outra mais branda, mas de qualquer maneira ambas trazem regras aqui de proteção a esses espaços. O primeiro grande grupo, né, das unidades de conservação são as chamadas unidades de proteção integral. Como o próprio nome coloca, né, a proteção aqui é total daquela área. Tanto que, na definição trazida pelo artigo 7º da lei, ela estabelece que é admitida apenas a utilização de forma indireta dos seus recursos naturais. E ainda assim, essa utilização fica restrito à educação, ciência e recreação. Então, dentro dessas três atividades, é possível a utilização dessas unidades, desde que os recursos naturais a utilização seja feita de forma indireta. Dentro desse grande grupo, dessas unidades de proteção integral, a gente vai ter várias categorias. E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira, a mais protegida das unidades de conservação, são as estações ecológicas. Ela tem previsão no artigo 9º da Lei SNUC e tem por finalidade aqui preservação e realização de pesquisas científicas. Lembra lá aquilo que eu tinha falado a vocês no slide anterior, que a utilização pode ser para ciência, recreação ou educação. Importante mencionar aqui, isso é um ponto de atenção que é bastante cobrado. Esse tipo de unidade de conservação, ele tem posse e domínio públicos. O que é que significa isso? Que se tiver, uma pessoa tem uma propriedade, né? Imaginem aqui, a pessoa tem uma propriedade, essa é a sua propriedade. Vem um decreto e cria uma estação ecológica. Essa estação ecológica foi criada aqui nesta área, então aqui é a estação ecológica. Vejam que na criação dessa estação ecológica, acabou sendo atingida uma parte da sua propriedade particular. Esse pedacinho aqui da propriedade obrigatoriamente vai ter que ser desapropriada. Por quê? Porque, por definição, desapropriada. Escrever aqui é fácil. Desapropriada. Isso por quê? Por definição legal, esse tipo de unidade de conservação tem que ser em área de domínio público. Como é de domínio público, não pode ter área particular dentro desta unidade de conservação. Então, aqui é a área privada. Se a área é uma propriedade particular, esse pedacinho tem que ser desapropriado. Toda unidade de conservação é assim? Não. Existem algumas unidades de conservação que podem ser instituídas em área tanto pública como privada. Numa situação como essa, por exemplo, no monumento natural, que é outra categoria. Se isso acontece, né, numa área numa unidade que seja um monumento natural, vamos mudar aqui, foi criado um monumento natural. Da mesma maneira, ele pegou um pedaço, quando ele foi criado, ele pegou um pedaço da minha propriedade particular.
neste caso, não há a necessidade da desapropriação. Só que você, proprietário, vai ter que preservar essa área. Se não houver a preservação adequada, aí sim ela vai ser desapropriada. E aí eu trouxe para vocês aqui um exemplo, né, de uma estação ecológica. Ela é bastante conhecida, né, a Navilhanas, que fica lá no extremo norte do país. E aí eu trouxe alguns dados, né? Não, confesso a vocês, eu não sei se eles estão atualizados, né? Mas esses dados eu peguei da internet para a gente ver a dificuldade quando a gente fala em termos de fiscalização, né? em áreas ambientais. Né? A gente pega aqui uma estação ecológica que tem quase 350 mil hectares, ou seja, uma área muito grande, com apenas 7 funcionários. Né? Como é que você vai conseguir fiscalizar isso tudo? Né? É humanamente impossível. E aí aqui eu pus uma foto de alguém bastante conhecido, né, de vocês. Vamos ver quem adivinha aí quem é que está nessa foto. Essa pessoa me deu autorização, não sou eu. Né? A pessoa me deu autorização, já foi mais de uma vez para essa estação de Anavilhanas, né? Para vocês terem uma ideia do porte, né, das árvores que a gente encontra lá. Depois vocês me contam aí se descobriram quem está nessa foto. E aí eu trouxe um outro exemplo aqui de estação ecológica, né? Anos atrás ela fez parte dos noticiários, inclusive aqui em São Paulo, né? A estação ecológica do Taim, porque essa área teve um incêndio, né, florestal muito grande, ela ficou durante muito tempo pegando fogo. Infelizmente foi uma área enorme, foi atingida aí por um incêndio e eles não conseguiam debelar esse incêndio. Né? Aqui eu peguei dois extremos, né? A Navilhanas, que fica no extremo norte do estado do Amazonas, aqui eu peguei no extremo sul do Rio Grande do Sul, mas também uma área protegida com mais de 110 mil hectares, com apenas 8 funcionários. Esse pedaço aqui da foto é no mar, né? Mas não é inteiro assim. Tem uma parte grande de vegetação fechada, onde pegou fogo. A próxima categoria é a reserva biológica, que está definido no artigo 10. Né? Cada uma das categorias tem as suas definições, as suas regras em cada um dos dispositivos da lei. Também aqui é de posse e domínio públicos. Então, se for declarada assim, se tiver alguma área particular, obrigatoriamente vai ter que ser desapropriada. O objetivo aqui, proteção integral da biota, já falamos disso, biota é fauna e flora. A gente tem aqui um exemplo que eu peguei, reserva biológica da Contagem, no Distrito Federal. E aí muita gente pode olhar e falar, ué, mas cadê a vegetação aqui a ser preservada? Vejam, nós temos que pensar em todos os biomas do nosso país. Essa reserva biológica está numa área de cerrado. Então, a vegetação do cerrado ela é mais rasteira, né? Ela é bem mais baixa, bem diferente, por exemplo, da vegetação do bioma da Mata Atlântica, que nós estamos mais acostumados, né? Mas é uma área que que tem que ser preservada da mesma forma. Aqui é uma área menor, né? Ela tem 3.500 hectares, ainda assim é bastante grande, né? E tem apenas um funcionário para tomar conta. O Parque Nacional, também posse e domínio públicos, né? Falando aqui da relevância, né, ecológica e beleza cênica, né, que são as características dessa área para que ele seja assim criado. Né? Então ele pode ter, de novo,
ciência, atividades de educação, né, e recreação dentro do chamado turismo ecológico. E aí eu trouxe para vocês 2 exemplos aqui, acredito que muitos conheçam, eu particularmente já fui nesses 2 lugares, o Parque Nacional de Itatiaia, que fica bem na divisa aqui de São Paulo com o Rio de Janeiro. Esse foi o primeiro espaço protegido no país, né? Falei para vocês lá atrás, quando eu estava falando do Parque de Yellowstone. Aliás, esqueci de falar de uma curiosidade, né? Para quem gosta de desenho animado, é no Parque de Yellowstone, onde moravam, né, o Zé Colmeia e o Catatal. Né? Para quem não sabe quem são, pode pesquisar, porque são de desenhos aí da minha infância. Esse parque aqui foi criado no Brasil em 1937. É o mais antigo que nós temos aqui no país. Tem 28 mil hectares e 16 funcionários. É um lugar que você pode... Eu me lembro quando eu estava no final do ensino médio, a gente foi fazer uma excursão lá e a gente teve que ficar andando por essas pedras. Minha mochila arrebentou, eu lembro até hoje disso. Muita gente vai lá fazer caminhada, né, fazer o chamado turismo ecológico no Parque de Itatiaia. E aí eu coloquei um outro que quem tiver a oportunidade, eu recomendo também a visita, que é o Parque Nacional de Foz do Iguaçu, onde tem as cataratas de Iguaçu. Eu peguei aqui algumas fotos, essas 2 fotos, as 2 primeiras fotos, essa daqui e essa daqui, foram tiradas pelo lado brasileiro do parque, porque esse parque, né, ele pega tanto o Brasil, tem o lado brasileiro, como o lado argentino. Esse pedaço aqui, essa foto eu tirei pelo lado argentino, onde tem essa queda aqui chamada Garganta do Diabo, tá? Que ela fica nesse pedacinho aqui do lado, isso aqui é do lado de lá do parque. E esta foto aqui pequenininha eu tirei desse ponto, desse mirante aqui, que você pode ir andando por essa pontinha até esse mirante e você tem essa visão aqui. Realmente é muito bonito, é um parque todo estruturado, muito bem estruturado, pelo menos o lado brasileiro, né? Ele é bem mais estruturado para visitação pelos turistas. O lado argentino ele é bem mais rústico, né? Mas ainda assim ele é todo preparado para o recebimento dos turistas. É um lugar realmente maravilhoso. Né? Também um parque nacional, também uma unidade de conservação. Aí nós temos o monumento natural, como eu havia mencionado a vocês anteriormente, ele pode ser criado em áreas particulares. Então, sendo criado, ele não vai ser desapropriado. E aí eu coloquei como exemplo aqui, bem pertinho da gente, a Pedra do Baú. Vejam que esse monumento, esse exemplo que eu peguei, ele é um monumento natural estadual. Os outros que eu peguei até então são federais. Esse aqui é estadual. A gente pode ter unidade de conservação federal, estadual e municipal. Tá? A gente tem aqui em São José, por exemplo, o Banhado, a gente vai falar dele mais para frente. Uma parte do Banhado virou parque, mas é parque municipal do Banhado. Tá? A Pedra do Baú virou um monumento natural em dezembro de 2010. Depois a gente tem Refúgio da Vida Silvestre. Também pode ser tanto em área de domínio público como em área particular. A ideia aqui é a proteção para a existência ou reprodução de flora e fauna. Tá? E aí eu trouxe um exemplo que é de Minas, mas a gente tem aqui na nossa região também, em Santo Antônio do Pinhal, tem até um slogan lá, também uma área de proteção desses macacos. São os muriquis, é o maior primata aqui no Brasil, ele é chamado monocarvoeiro, né, um macaco bem grande, tem em Santo Antônio e tem uma área lá em Minas
chamada Mata dos Muriquis, também uma área protegida especificamente para essa espécie. E aí a gente entra no segundo grupo das chamadas unidades de conservação, as chamadas unidades de uso sustentável. Como o próprio nome diz, diferente das unidades de proteção integral, aqui o uso é permitido, mas de forma sustentável e de parcela dos seus recursos naturais. Ou seja, você pode utilizar, mas para a utilização você tem inclusive que apresentar um documento técnico chamado plano de manejo. Ele está previsto inclusive na própria Lei SNUC, que esse plano de manejo. Gente, parece que eu estou escrevendo com a mão esquerda, mas não estou não, pior que não. O plano de manejo que tem que ser apresentado mostrando o que vai usar, qual a parte daquela unidade que vai ser usada, para que vai ser usado, tudo isso tem que ficar estabelecido dentro desse plano de manejo. Dentro desse grande grupo, nós temos as seguintes categorias. Primeiro, APA, área de proteção ambiental. Cuidado, falei antes, repito aqui. Não confundam APA com APP. APP é outra unidade de conservação que está prevista na lei florestal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu posso falar, o que elas têm de similar? Ambos são espaços territoriais especialmente protegidos. Só. É a única similitude. Cada uma tem uma previsão legal, uma finalidade, um regramento, tudo completamente diferente. A APA, portanto, ela vai ser instituída tanto em área pública quanto privada. No caso da APA, é importante aqui, quando a gente for falar do banhado, a gente vai falar um pouquinho da APA, vejam que ela prevê aqui que é possível a ocupação humana. Ele fala uma área extensa com certo grau de ocupação humana. Pode, portanto, ter ocupação humana, diferente do parque. Por que no parque não pode ter ocupação? Porque o parque está dentro de outra categoria, que é a unidade de proteção integral. E aí eu trouxe para vocês uma bastante conhecida, a APA de Jericoacoara. É pequena, tem 91 hectares, mas também não tem nenhum funcionário. E aqui, o banhado. Por que eu coloquei o banhado? Porque o banhado, antes, ele era inteiro APA, área de proteção ambiental. Mais recentemente é que uma parte do banhado, só uma parte, a chamada concha do banhado, é que foi transformada em parque. Então hoje o banhado ele é composto por dois espaços territoriais diferentes, ou duas unidades de conservação diferentes. Uma parte é APA e outra parte é parque. A grande discussão, o grande problema é que o pedaço que virou parque é exatamente esse pedaço aqui onde tem ocupação. Isso tudo aqui é ocupação humana e esse pedaço está na área de parque, que não pode ter essa ocupação. Por isso é que estão retirando. Aqui tem aquela comunidade, aqui tem a rodoviária velha, deixa eu ver, a faculdade está mais ou menos aqui, nós estamos mais ou menos aqui nessa direção. Por isso que essa comunidade está sendo retirada de lá, porque ali virou uma área de proteção integral.
Questões políticas, né, sociais à parte, aqui a gente está vendo só a análise técnica legal das unidades de conservação. Seguindo, área de relevante interesse ecológico, também somente em área pública ou privada. Então, eu posso ter tanto num quanto no outro. Aqui ele fala em uma área de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana. Mas ele aqui ainda admite, ó, nesse tipo de unidade de conservação, pode ter ocupação humana, quando ele fala aqui em abrigo de exemplares raros da biota. E aí eu trouxe como exemplo para vocês uma área criada em 1990 no Rio da Prata, chamada Serra das Abelhas, e aqui a curiosidade é o diploma de criação, como eu tinha mencionado anteriormente, ele foi criado por uma resolução. Possível? Absolutamente possível. Agora, lembrem-se, para alterar ou para suprimir, só através de lei por imposição constitucional. A floresta, chamada de FLONA, Floresta Nacional, de novo, eu posso ter floresta nacional, estadual ou municipal. As florestas nacionais, está aqui, só podem ser instituídas em área de domínio público. A finalidade é o uso sustentável dos recursos florestais e da pesquisa científica. E aí eu peguei um exemplo de uma floresta bastante grande, 443 mil hectares no Pará, e nenhum funcionário. Aliás, o estado do Pará é um dos que tem maiores problemas com extração ilegal de madeira. Tá? E aqui a gente já vê um exemplo de problema, né? Uma floresta desse tamanho sem nenhum funcionário, ninguém tomando conta. A reserva extrativista, RESEX, né? Ela é de domínio público, é uma área de domínio público, mas ela tem por finalidade servir de subsistência para a chamada população extrativista tradicional. E aí eu tenho aqui um exemplo de uma RESEX criada em 2002. Isso aqui é a extração do látex, a borracha, para fazer o látex, para fazer a borracha. Foi por conta dessa discussão toda com reserva extrativista, que tem uma figura bastante importante, de novo, deixando de lado o viés político, que foi o Chico Mendes. Para quem não sabe, quem não conhece a história do Chico Mendes, ele era um extrativista que trabalhava exatamente com isso, com a extração do látex, os seringueiros, e naquela região, onde ele atuava, ele tinha uma participação política grande, mas o que estava acontecendo é que os proprietários de terras, eles estavam desmatando, tirando essas árvores da extração, os seringais, para transformar em pasto, para a criação de gado. E aí, os trabalhadores, os seringueiros, de uma hora para outra, se viam obrigados a se transformar em boiadeiros. Só que eles não estavam habituados a trabalhar com esse tipo de serviço, com esse tipo de manejo. E aí, com isso, muitos acabaram ficando sem emprego. Por quê? Eles aprendiam com os avós, com o pai que tinha aprendido com o avô, então isso era uma atividade tradicional da família, que era trabalhar nos seringais. Vocês devem saber disso, o Chico Mendes, por conta dessas desavenças políticas todas, e aí o negócio mais sério, ele acabou sendo assassinado, e há inclusive uma homenagem prestada a ele, por toda
a luta relacionada à preservação da vegetação, da floresta, que nós temos hoje um dos órgãos integrantes do CISNAMA, né, que é o Sistema Nacional das Unidades, Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade. Então, nós temos dois grandes institutos, é o IBAMA e o ICMBio. ICMBio é Instituto Chico Mendes da Biodiversidade. Falei a vocês sobre isso lá na aula sobre responsabilidade administrativa. Eles fizeram uma divisão de tarefas aí e tudo que diz respeito a unidades de conservação, toda a parte de criação, fiscalização, regulamentação, isso ficou a cargo do ICMBio. Então, não é IBAMA que cuida de unidade de conservação, fica tudo concentrado nas mãos do ICMBio. Tá? E acabou sendo uma homenagem ao Chico Mendes, que trabalhava com essas reservas extrativistas. Então, esse tipo de unidade de conservação você tem a área que é protegida, é criada aquela unidade de conservação, ela é uma área pública, mas ela vai ser destinada a uma comunidade, a uma população tradicional, para que ela possa continuar a exercer a sua atividade ali. Vocês já podem ter assistido na televisão alguns comerciais da Natura, né, que ela trabalha muitas das vezes em parceria com essas populações tradicionais na coleta de sementes, né, que são utilizadas para a fabricação de uma série de produtos aí da Natura. Seguindo, reserva de fauna, também é uma área de domínio público e está relacionada aqui, como o próprio nome diz, à preservação de espécies nativas, uma área natural com animais de espécies nativas, ou eles podem ser residentes ou migratórios. Tem algumas áreas que são rota, por exemplo, rota de baleia, rota de uma determinada ave. Então, são também áreas protegidas. E aí eu trouxe um exemplo aqui de reserva de fauna em Santa Catarina, para que vocês não incorram em erro. Nós estamos aqui vendo dois golfinhos, não é um boto. Muita gente vê esse animal, acha que é um boto cor-de-rosa, na verdade é um golfinho albino, tá? E é por isso que ele ficou dessa cor, ou na verdade sem cor. Reserva do desenvolvimento sustentável. Eu particularmente acho que esse tipo de reserva só foi criada assim para ter o nome, desenvolvimento sustentável. Eu já falei a vocês lá na aula de princípios que desenvolvimento sustentável virou moda, Tudo virou sustentabilidade e foram nessa onda e criaram também esse tipo de reserva, porque para mim ela poderia perfeitamente ser enquadrada em outra já existente. Também é uma área de domínio público, ligada aqui a sistemas sustentáveis, sistemas sustentáveis de exploração de recursos naturais. Eu particularmente não achei nenhuma foto aqui de uma reserva de desenvolvimento sustentável para colocar para vocês. E o último é a reserva particular do patrimônio natural, chamada RPPN. Bastante importante essa porque é a única que é exclusivamente privada, ou seja, é uma área particular onde o proprietário entra com um pedido junto ao ICMBio para que a sua propriedade passe a ser uma unidade de conservação. É feito todo um estudo, é bastante trabalhoso isso, e a partir do momento que for aprovado, essa característica, esse título de unidade de conservação,
vai estar prevista na matrícula do imóvel e gravada com perpetuidade. O que significa isso? A partir do momento que a sua propriedade particular passou a ser uma unidade de conservação, você pode vender? Pode, só que você vai estar vendendo uma unidade de conservação. Você está vendendo uma reserva particular. Ou seja, ela não pode ser destituída por qualquer meio que seja. Não pode, por lei, não pode ser alterada. E aí, quando você vê isso, fala assim, mas quem, em sã consciência, vai pedir para que a sua propriedade passe a ser uma unidade de conservação? Você não pode mais alterar isso e você passa a ter uma série de restrições. Eu peguei um exemplo aqui de uma área daqui na nossa cidade, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, ó, município de São José dos Campos. Isso aqui é uma foto que eu peguei da internet do documento, o título de reconhecimento da RPPN. E olha como ela começa. Por ato voluntário de seu, até erraram, colocaram de sua proprietário. Então, o proprietário daquela área pediu para que a sua propriedade fosse transformada numa RPPN, nos termos do artigo 21, RPPN ou primata. Isso foi em dezembro de 2011. Qual é a vantagem do proprietário de ter uma RPPN? Aqui eu listei várias delas. Primeiro, você tem aqui a garantia do direito de propriedade. Por que isso? Porque se é uma área que tem um interesse ambiental, a partir do momento que você transforma a sua área em uma RPPN, ela continua sendo sua e a área está preservada. Caso contrário, você corre o risco, eventualmente, de ser criada uma outra espécie de unidade de conservação e que seja, por exemplo, de domínio público, e aí a sua área vai ser desapropriada. E nós sabemos muito bem que, apesar da Constituição prever que toda desapropriação tem que ser justa e previamente indenizada, a gente sabe que na prática, na grande maioria das vezes, isso não acontece. Nem sempre ela é prévia e nunca ela é justa. E aí isso acaba fazendo com que o proprietário tenha que se valer do judiciário para buscar uma indenização mais adequada e nem sempre isso vai dar certo. Não é porque você ingressou em juízo que você vai obter o valor que você acha adequado daquela desapropriação. Então, para evitar uma desapropriação, você pode, você mesmo, entrar com um pedido, transformar a sua área já numa unidade de conservação. Outra vantagem é a isenção do ITR. Ok, ITR é um imposto baixo, mas não deixa de ser uma vantagem, por menor que seja, você tem aqui a isenção, você não vai ter que pagar esse imposto. Outra coisa importante é prioridade na análise dos projetos pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente. Isso aqui fica bastante interessante. Lembra dos fundos? Falamos do FDDD, Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, e disse a vocês que nós podemos ter vários outros fundos. E aí aqui nós temos um deles, o Fundo Nacional do Meio Ambiente. Ou seja, você pode transformar a sua propriedade numa unidade de conservação, transformar numa RPPN e pedir financiamento, concessão de crédito no banco, ele vai ter prioridade, instituições oficiais de crédito, mas você também pode apresentar um projeto para ser financiado com dinheiro do fundo. Então, você garante a sua propriedade e pode obter, desde que seja apresentado um projeto consistente, você pode conseguir financiamento do fundo ou outras linhas de crédito e você pode, eventualmente,
explorar economicamente essa área. Lembra que a RPPN é uma unidade de uso sustentável, então pode ter exploração de parte dos recursos naturais. Já vi muitos casos, por exemplo, isso aconteceu muito na região de Bonito. Para quem conhece Bonito, eu não conheço, mas dizem que faz jus ao nome, diz que realmente é uma região muito bonita, que vive quase que exclusivamente do turismo ecológico. E aí, o que aconteceu é que muitos proprietários de terras ali daquela região, que fizeram? Cada qual transformou a sua propriedade numa RPPN, para ter a garantia de que aquela área toda vai ser preservada. E mais, como é uma área particular, eu posso perfeitamente, sendo proprietário dessa área, cobrar uma entrada para que as pessoas possam visitar. E eu já vi reportagens na televisão de lugares lá de Bonito que eles cobram um valor altíssimo para a pessoa poder entrar num lago. E você não pode pisar no lago, no fundo do lago, para não levantar sedimento. E certa vez eu vi, acho que era 15 minutos, R$200, uma coisa assim, um valor bem alto. Para onde vai esse dinheiro? Vai para o proprietário daquela área. Então, isso pode sim gerar uma exploração econômica muito rentável ao particular. E ainda temos aqui como uma última vantagem a cooperação com entidades privadas e públicas na proteção, gestão e manejo da unidade. Ou seja, a partir do momento que aquela unidade passou a ser uma unidade de conservação, você tem todo o apoio, por exemplo, do ICMBio, da Polícia Ambiental, ou qualquer outro órgão de proteção ambiental vai auxiliar na proteção daquela unidade, daquela área. Já para o país, a gente tem também vantagem. Desonera o Estado, ou seja, ele não precisa desapropriar, ele não precisa pagar por uma desapropriação para ter uma área preservada e aumenta a área de preservação do país, a área protegida no país, ajudando assim na preservação de várias espécies. Com isso, eu listei aqui para vocês todas as unidades de conservação que nós temos previstos na Lei SNUC. Então, nós temos aqui 5 unidades de proteção integral e temos 7 unidades de uso sustentável. Eu já vi muitas provas de concurso onde é apresentada uma unidade e você tem que dizer se ela é, de que grupo a qual grupo ela pertence. Se ela é uma unidade de uso sustentável ou uma unidade de proteção integral. Mais do que isso, na OAB já vi muitas questões onde você tinha que dizer qual era o domínio, daquela unidade, ou seja, se era em área de domínio público ou em área de domínio público ou privado. Lembrando aqui que a exclusivamente particular é só a RPPN. Todas as demais ou são de domínio exclusivamente público ou público e privado. Eu inventei uma regrinha para você guardar, ao invés de guardar todos esses, você guarda 3 e consegue identificar se é uma unidade de proteção integral ou de uso sustentável. Mas isso eu só vou contar para vocês na nossa aula online. Segredo. Em São José, eu fiz um levantamento para vocês, me deu bastante trabalho, dos espaços protegidos que a gente consegue identificar aqui. Primeiro deles, uma lei de 2012 que criou o Parque Natural Municipal do Banhado.
Como eu havia dito a vocês anteriormente, o banhado passou a ser constituído por duas unidades de conservação diferentes. Então, a gente tem um pedaço que é parque e um pedaço que continua sendo APA. Por que o banhado virou parque? Acho que eu mencionei isso para vocês, expliquei isso para vocês lá na apresentação do curso. Isso porque quando da ampliação da Revap, a refinaria da Petrobras aqui em São José, no licenciamento ambiental, no estudo de impacto ambiental, obrigatoriamente você tem a parte de compensação ambiental. E a compensação tem que ser feita numa unidade de proteção integral. Quando da realização da obra da Revap, portanto, eles tinham que fazer a compensação dessa área. E aí eles tinham que identificar uma unidade de proteção integral para destinar o dinheiro correspondente àquela compensação. Em São José, não tinha nenhuma unidade de proteção integral. A gente tinha a APA, que é Unidade de Uso Sustentável, então não poderia receber esse dinheiro. Por conta disso é que pegaram um pedaço do banhado, transformaram em parque e com isso foi possível destinar esse crédito de 9 milhões para São José, para a preservação dessa área. A mesma coisa aconteceu com o Augusto Ruski, né, que era uma reserva florestal, conhecido aqui em São José como Horto Florestal, também foi transformado em parque para receber uma parte também do dinheiro da Revap. E aí eu ainda peguei 4 APAs, né? Área de Proteção Ambiental, Torrão de Ouro, em São Francisco, uma outra também em São Francisco, os mananciais. Vejam que a gente tem lei municipal, lei estadual e federal, um decreto federal falando dos mananciais do Rio Paraíba. E ainda uma reserva florestal e uma zona especial de proteção ambiental. Essas são as áreas protegidas aqui em São José dos Campos. Pois bem, segundo espaço territorial especialmente protegido, a chamada zona de entorno, zona de amortecimento, também conhecida como buffer zones. Está prevista no SNUC, Sistema Nacional das Unidades de Conservação. Isso caiu uma vez numa prova da OAB, uma questão bastante simples até, era muito mais uma questão de gramática, né, do que de conhecimento técnico. Porque o que é a zona de entorno? Ela fica, olha, o nome fala, no entorno. O que é o entorno? Ela fica ao redor de uma unidade de conservação. É uma faixa de proteção ao redor de uma unidade de conservação. E na questão da OAB falava que a zona de entorno ficava, acho que eles usaram a zona de amortecimento, ficava dentro da unidade de conservação. Falei, ué, se a zona é de entorno, como é que ela vai ficar dentro da unidade? Né? Então, a gente tem aqui previsão nesse decreto que estabelece que a zona de entorno ela tem que ter 10 quilômetros de raio. Toda unidade de conservação tem que ter zona de entorno, menos APA. A APA tem todo um regime diferenciado em vários aspectos. Na parte de licenciamento, voltem lá, vejam que tudo tem exceção, entra a APA. E, obviamente, a RPPN, porque se a área é particular, como é que eu vou deixar mais 10 quilômetros fora da minha propriedade? Não tenho como fazer isso. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, são uma foto real, né? Então, a gente tem aqui, ó, em verde, né, é o Parque Nacional das Emas. Aqui, ó. A legenda indica. Em verde é o parque. Em amarelo
Ó, aqui em laranja é a área de delimitação do parque. E o que está em amarelo é a zona de entorno. Por que isso? Se você tem essa faixa de proteção, faixa, modo de dizer, né, porque ela tem 10 quilômetros aqui, é uma área bastante extensa. Né? Se eu tiver, por exemplo, a parte industrial, né, uma ocupação urbana aqui, né, adensamento populacional aqui, eu ainda tenho uma faixa grande protegendo essa unidade de conservação. Diferente de ter, imagina aqui, eu tenho uma indústria aqui bem encostada na unidade de conservação. Óbvio que a poluição vai atingir essa unidade de conservação. Da mesma maneira, espécies da fauna aqui, eu não tenho que falar para o bicho, falar, ó, bicho, você tem que ficar limitado, você não pode ultrapassar essa faixa porque você está correndo risco. Então, quando você tem uma área, né, esse entorno aqui da unidade de conservação, você tem uma forma de proteção ainda maior. Por que ela entra em separado, né, como um outro espaço territorial especialmente protegido? Porque aqui o regime é outro. Né? Você pode ter ocupação, né, mas não tão adensada como uma área urbana, por exemplo. Né? A gente teve um caso, né, chegou ao meu conhecimento, um caso numa área protegida, ficava no sul do país, onde encostado a uma unidade de conservação, tinha uma fazenda de eucalipto. Errado. Por quê? Não foi respeitada a zona de entorno. E aí o que aconteceu? O eucalipto, né, plantado aqui nessa área, o eucalipto também não sabe que ele tem que ficar restrito a essa área. E ele foi invadindo e foi entrando na unidade de conservação. E para quem não sabe, o eucalipto ele é extremamente dominante. Onde ele vai chegando, ele vai se esparramando e ele consome muita água e ele acabou se sobrepondo à vegetação daquela área protegida. E eles tiveram que fazer todo um trabalho para retirar esse eucalipto sem atingir as outras espécies vegetais para poder recompor essa área. E aqui não pode ter esse tipo de atividade. Ou, às vezes, você tem uma unidade de conservação onde tinha lá gente morando. Não pode ter ocupação humana na unidade de conservação. Tirar essas pessoas daqui e mandar para o centro urbano é um impacto muito grande. A gente tem que lembrar que quando se fala em meio ambiente, nós estamos falando em qualidade de vida, nós estamos falando em sustentabilidade, que é meio ambiente, economia e bem-estar social. Então, uma possibilidade é, ao invés de tirar essa ocupação aqui e mandar para o centro urbano, você retira daqui, porque não pode ficar, mas ela pode ser realocada, por exemplo, na zona de entorno. O impacto vai ser menor. Tem impacto? Tem, sem dúvida alguma, né? Mas é menor do que mandar essas pessoas para um centro urbano. Né? Temos ainda, com previsão na SNUC, os chamados corredores ecológicos. Esse instrumento está aqui como um instrumento de gestão e de ordenamento do território, porque ele permite com isso que você faça a ligação entre unidades de conservação. Então, com isso, você permite um maior deslocamento da fauna e a dispersão de sementes que no nosso país, em razão das nossas características, né, é extremamente importante. A nossa vegetação tropical com clima tropical, né, as espécies né, tropicais, elas têm a necessidade dessa dispersão de sementes. E aí eu trouxe para vocês aqui 2 exemplos reais, né? Esse aqui, esse primeiro, esse mapa, é o chamado corredor de biodiversidade do Araguaia. Né? E aqui ele mostra em azul, né? Isso aqui parece um rio, mas não é o rio, não. Esse em azul é a área do corredor, ó, tá aqui. E o que está em amarelo são as áreas protegidas. Então, você pega o corredor
ele acaba ligando, ó, aqui tem uma, aqui tem outra, ele está perto de outra, aí ele pega outra aqui, outra grande aqui, outra aqui, outra aqui, e ele acaba ligando várias unidades de conservação. Essa aqui é uma foto real desse corredor do Araguaia. Tá? E a gente tem aqui uma organização importante que cuida desse corredor, que é a organização Pró Carnívoros, está relacionado à preservação da onça pintada, porque é uma espécie que precisa de uma extensão territorial muito grande. Né? A onça ela é muito territorialista, então não pode ter, por exemplo, dois machos morando muito próximos numa mesma área. Então eles precisam, e é um bicho que anda muito, então ele precisa de um espaço muito grande. E aí você tem o plantio, né, de espécies nativas, e aí você consegue fazer, né, esse chamado corredor, né, juntando uma unidade na outra, permitindo aqui uma ampliação de área protegida. Tem um outro, né, que também fica aqui na região do Jalapão, no Tocantins, né, pegando várias áreas também, um outro corredor ecológico que está sendo feito, né, para poder juntar essas unidades de conservação. E aí eu trouxe para vocês o mosaico, né? Isso aqui é um grande problema, na verdade, né? Um problema sob o ponto de vista administrativo, né? Que é a gestão integrada e participativa de várias unidades de conservação. Você pode ter ali uma área com várias unidades de conservação e às vezes você pode ter a sobreposição de unidades de conservação e aí fica aquela discussão enorme de quem vai administrar essa área. Eu trouxe aqui para vocês um mapa, não sei se vocês vão conseguir enxergar bem aqui, mas pela legenda você consegue identificar que nós temos todas as espécies de unidades de conservação. Então, a gente tem aqui, ó, em roxo, né? Unidade de conservação de uso sustentável federal. Aí, em verde, unidade de conservação de uso sustentável estadual e municipal. E aí tem unidade de proteção integral, federal, estadual e RPPN. Unidade de conservação de proteção integral particular. Né? Não, é particular, não é unidade de proteção integral particular. Confesso a vocês, não entendi que unidade é essa, porque a RPPN não é de proteção integral, ela é de uso sustentável. Eu acho que está errado aqui, acho que aqui seria municipal. Tá? Então, a gente peguei aqui da nossa região. Tá? Esse é um mosaico chamado mosaico Mantiqueira. Né? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui está Campos do Jordão, São Francisco, APA de São Francisco Xavier. Tá? E aí a gente vai daqui de São José até, confesso a vocês, não consigo enxergar. Mas a gente tem aqui, ó, várias unidades de conservação, aqui também é APA, né? Aqui tem Monumento Natural, e aí vai, ó, aqui é uma RPPN, então você tem várias unidades de conservação formando esse chamado mosaico Mantiqueira. Quando você tem esse mosaico, e ele é assim estabelecido em lei, você vai ter um comitê responsável pela gestão dessas unidades, né? Porque aí você tem que ter a confluência de interesses, né? Imagina administrar isso tudo, essas áreas todas, esses conflitos todos, é extremamente complicado a gestão de um mosaico. Imagina o tamanho desse aí que fica aqui na nossa região. Bom, as unidades de conservação encontram previsão na Lei de Crimes Ambientais, mencionei isso a vocês no início, né, no nosso segundo slide, se não me falha a memória,
O artigo 40 fala: causar dano direto ou indireto às unidades de conservação. Então, dano direto ou indireto nas unidades de conservação, ele fala: e as áreas que trata o artigo 27 do decreto 9.000, não sei das quantas. O que é isso? Zona de entorno. Por que não facilita a vida, né? Então, causar dano em unidade de conservação ou na sua zona de entorno, a pena é de reclusão de 1 a 5 anos. Se o dano atingir espécie ameaçada de extinção, é caso agravante. E se o crime for culposo, a gente sabe que na responsabilidade penal ela é subjetiva, ela depende da culpa e o crime pode ser doloso ou culposo. Sendo ele culposo, a pena vai ser reduzida à metade. E, por fim, falamos do terceiro espaço territorial especialmente protegido, que é o chamado Patrimônio Nacional, que está previsto no parágrafo 4º do artigo 225 da Constituição, que elenca 5 espaços que são considerados patrimônio nacional. São eles: floresta amazônica, obviamente a área brasileira, a parte brasileira, a gente não pode considerar patrimônio nacional uma área que não esteja dentro do nosso território, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal e a Zona Costeira. Então, são 5 áreas que são consideradas patrimônio nacional, tá? Que são patrimônio nacional. Cuidado! O que significa ser patrimônio nacional? Que esses bens são da União? Não, não são da União. Significa apenas e tão somente o reconhecimento da importância dessas áreas para o país. Vocês já devem ter ouvido, inclusive, achado por aí, eu já vi mapas na internet colocando que a floresta amazônica pertence à humanidade. A nossa Constituição deixa claro, não é da humanidade, ela pode trazer benefícios para toda a humanidade, mas a floresta amazônica é patrimônio nacional, é patrimônio brasileiro. E prevê aqui que a sua utilização vai se dar através de lei. Dessas 5 áreas, a única que tem lei até hoje é a Mata Atlântica. Nós temos a lei da Mata Atlântica. As demais, até hoje, não foi instituída a lei regulamentando a sua utilização. Mas é importante guardar aqui que o fato de ser patrimônio nacional não significa que esses bens sejam da União. Outra coisa importante que eu já vi ser cobrado em prova, existe, não sei se ainda em andamento ou se acabou sendo arquivado, há uma ideia de ampliar essas áreas de patrimônio nacional. Dentre eles, o Cerrado e a Caatinga. Tomem cuidado, existe projeto de emenda constitucional, mas ainda não foi aprovado, portanto, Cerrado e Caatinga não são patrimônio nacional nos termos constitucionais. Certo? É isso, estudem e qualquer dúvida a gente tira na aula online que vai ser marcada. Obrigada, até mais.